Gente, a nossa aula de hoje, o assunto é potenciação. Vocês viram essa temática no 8º ano do ano passado, certo? Aí eu vou aqui retomar alguns conceitos sobre a potenciação. O que é a potenciação? É o produto de fatores iguais. A potência é o resultado da operação chamada de potenciação. A base, né, como está sendo mostrado aqui, ó. Esse Azinho representa a base. É o fator que se repete. E o expoente, ó, esse Nzinho aqui que está elevado, chamado de expoente, é o número de vezes que a base vai se repetir. Por exemplo, ó, 2 elevado a 4, né? Que é assim que a gente chama. O que significa? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar igual a 16, né? A base é o 2 e o 4 é o expoente. A base, né? O 4 está dizendo o número de vezes que a base vai se repetir. Ó, aqui o 5 é da mesma forma. 5 elevado a 3. 5 vezes 5 vezes 5, igual a 125. Só que o A, né, a base tem que ser diferente de zero. Ela não pode ser igual a zero, né? Tem que ser 1, 2, ou menos 1, menos 2, certo? Aí aqui tem, quando o 3 é elevado a 1, né? Quando o N, o expoente, é elevado a 1, ele dá a própria base, né? Por definição. Porque é o que significa 3 elevado a 1 é só o 3 ele mesmo. E quando a base, o expoente é zero, ele vai dar sempre 1, independente do que for a base. Quando for elevado a zero, vai dar sempre 1. Isso só para retomar, certo? Aqui, gente, é o nosso assunto da aula de hoje. A gente retomou o que é potenciação e vocês vão estudar, nesse capítulo, potenciação com expoente inteiro. Quem lembra o que é esse número inteiro? É aqueles números lá negativos, né? São os números inteiros. Não se esqueçam. Aqui eu retirei do livro de vocês, né? Na sequência de figuras apresentadas abaixo, observe o número de novos segmentos de reto traçados de uma etapa para a seguinte. Aqui, né? Aqui está a etapa 1, só está um segmento. Etapa 2 já está 2. Na etapa 1 já está 2 segmentos. Na etapa 2, né, já está um em cada segmento, né? Já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já tem 6 segmentos. Na etapa 3 já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Já tem 16, certo? Isso é para representar o valor exponencial, né, que está subindo aqui. Vou mostrar para vocês o quadro no próximo slide explicando isso bem direitinho. No livro está explicando isso, né? Ó, na etapa 0, né, o número de novos segmentos de reto foi 1. O que está mostrando aqui, né? Na etapa 1, o número de segmentos foi 2, né? Na etapa 2 foi 4, né? Ó, conta esses aqui de cima que estão, né? Os que estão sendo acrescentados, tá certo? Na etapa 3, ó, já foi 8. Foi acrescentado mais aqui. Na etapa 4, 16, né? Conta todos esses aqui que foram acrescentados. Isso está representando o valor exponencial de como esses tracinhos estão subindo. Gente, isso pode ser isso é visto na vida real, as comparações do crescimento do Covid-19, por exemplo, né? Uma pessoa aqui está infectada, ela vai infectar mais duas pessoas. Essas duas pessoas se infectam e infectam mais outras duas pessoas. Essas duas pessoas aqui se infectam e infectam mais outras duas pessoas. E é assim que acontece a infecção pelo Covid-19, é de maneira exponencial, certo? E isso é usado matematicamente para calcular o valor de pessoas contaminadas. No 8º ano, vocês viram, né, algumas propriedades dessa potenciação. A depender, né, se ele é um número inteiro, um número racional, né, que é a questão desses expoentes estarem elevados, ó, bem parecido aqui. Há números, né, fracionários. Nos números reais também é bem semelhante, certo? Aqui, por exemplo, ó, o menos 4 elevado a 3, né? Aqui faz a operaçãozinha simples. Quando o expoente é ímpar,
né? Ele sempre repete o sinal da base, certo? Então, ó, dá menos 64, né? Que é 4 vezes 4 vezes 4. Menos 64. Aqui, ó, 10 elevado a 4. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 dá 10.000, né? Aqui tá positivo, então deixa positivo. E o expoente, aqui, ó, o número fracionário, o exemplo, ó, menos 3 elevado a 2. Ou menos 3 sobre 2 elevado a 4. Repete, né? Ou faz a operação. E como aqui o expoente é par, né? O valor tende a ser positivo no final, certo? Por isso que dá só 81 sobre 16, né? Que foi a operação feita aqui, feita no denominador e feita no denominador, no numerador e feita no denominador. Ó, mais uma vez, né? A operação de potenciação com base real e expoente inteiro negativo também é definida de modo similar à realizada para os números racionais. Em uma potenciação, quando a base A aqui, ó, é um número real e não nulo, e o expoente menos n, ó, é expoente negativo, é um número inteiro, temos, olha, aqui é a seguinte forma, né? Quando ele tá dessa forma aqui, gente, eu vou fazer bem aqui para vocês verem o exemplo que o livro dá, certo? Ele dá aqui 4 elevado a menos 3, certo? Aí fica da seguinte forma, gente. Vocês vão encontrar a continha desse jeito aqui. Aí, como é que vai ficar quando o expoente está elevado a menos 3? Fica um 1 no denominador sempre, certo? Por 4, né? Que é o 4 que veio daqui. E o 3 fica positivo, não fica mais negativo. Porque o que era negativo aqui virou um 1 no numerador, certo? Aí faz o cálculo normal. 1 sobre 64, né? 4 ao cubo é 64, certo? Essa é uma das propriedades quando isso acontecer. Outra forma é a seguinte. Quando tá, né, o número em forma de raiz, ó, como tem o exemplo no livro, dessa forma aqui, ó. E está elevado, né, a um número negativo, mais uma vez, né, a expoente negativo. O que é que vai acontecer? Esse expoente, quando tá dessa forma, né, em forma de fração, a gente tem que alterar, né, inverter esses números, ó. Vai ficar 3 sobre 2, né? Aqui, ó, tá 2 sobre 3 elevado a menos 1. Para mim fazer essa operação, eu tenho que inverter, certo? Vai ficar 3 sobre 2 elevado a 1 positivo, porque eu inverti, certo? Aí faz a operaçãozinha normal, 3 sobre 2, né? Porque tá elevado a 1, dá o próprio valor, certo? Sempre quando vocês verem esse expoente negativo numa fração, vocês sempre vão ter que inverter ele para poder fazer a operação. Da mesma forma aqui, ó. Sempre quando for um número sem fração e ele tiver elevado a menos 3, vai ter que colocar um 1 no numerador sobre a base embaixo, no denominador, e o expoente vai ser positivo, né? Ele passa a ser positivo e faz a operaçãozinha, ok?